seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós comentamos as notícias do ponto de vista de um cristão que tem a Bíblia na mão, olhando para a realidade e percebendo quais são as implicações espirituais para nós, que entendemos que há toda uma outra realidade por trás daquilo que acontece. Há não muitos meses atrás, nós vivíamos um milagre português. Éramos olhados pelo resto do mundo com alguma admiração, porque diante da situação dramática que a pandemia tomava, inclusive aqui na Europa, em países muito próximos, nós parecíamos que estávamos a passar por isto como quem vai ao parque, não é? Tínhamos um número de infectados muito pequenino e praticamente a mortalidade era muito baixa. Neste momento, somos o pesadelo mundial. Estamos em primeiro lugar no mundo no que diz respeito ao número de mortos por milhão de habitantes, assim como de infectados. Parece que ainda há gente, e bastante gente, que não conseguiu perceber muito bem o tamanho daquilo que está a acontecer. É verdade, as pessoas veem as notícias, alguns já estão a tentar evitar, filas de ambulâncias nos hospitais, números a crescer dia para dia. Talvez para colocar um bocadinho, possamos extrapolar e perceber em outras realidades. Por exemplo, temos falado muito, e tem-se falado muito aqui, da gravidade da pandemia em países como, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos. Isso muito para poder criticar os seus governantes. Mas vamos extrapolar os números. Dia 28 de janeiro de 2021, em Portugal morreram 303 pessoas e estiveram infectados, foram acrescentados mais de 16 mil casos novos de pessoas positivas. Se nós extrapolássemos para a realidade brasileira, isso significaria 330 mil infectados e 6.300 mortes num dia. No Brasil nunca esteve nem perto disto. Nos piores dias esteve talvez em cerca de um terço. Extrapolando para os Estados Unidos, os números que tivemos em 28 de janeiro significariam 520 mil infectados num dia e 9.800 mortos. Os Estados Unidos, mais uma vez, nunca esteve perto disto. Cerca de um terço, eventualmente, tem sido o mais grave daquilo que tem acontecido lá. É claro que neste momento há muita preocupação em culpabilizar. Quem é que tem a culpa? A nossa mídia gosta de acusar alguns países por causa dos seus governantes. Em Portugal temos tentado, parece que a mídia muito ligada ao governo tenta não colocar as culpas. Não existe uma pessoa responsável. Existem muitas pessoas responsáveis. A população em geral não pode escapar da sua responsabilidade. Nós continuamos a ver gente que parece que não está sensível àquilo que está a acontecer, como já tem sido dito, parece que nega a realidade. Parece que as pessoas não estão conscientes da gravidade da situação e muitas estão cansadas e estão irritadas e já é um ato de rebeldia o não colocar uma máscara, o não se proteger, o romper as barreiras. Nós somos latinos. Já passou um ano disto e nós já não queremos mais saber de ser limitados. Quando estamos vivendo o auge, o momento mais alto, o pico da pandemia, possivelmente é difícil ficar muito pior do que aquilo que está agora, mas é possível ainda. Mas é claro que as autoridades têm responsabilidade. Têm responsabilidade porque não preveniram, deviam ter olhado para aquilo que aconteceu em outros países e estarem preparadas, e o que nós percebemos constantemente é mudanças de ideia. Vamos fazer assim? Não é assim que se faz, é assim. Então, fechamos? Não fechamos, mantemos aberto. Não, pode fazer? Não pode fazer. As escolas têm que fechar, não podem fechar porque vai estragar o ano letivo. Passados dias já tinham que fechar, mas não é para ter aulas online. Agora já é para ter aulas online. E por aí vai. E nós percebemos que parece que não há pensamento a longo prazo. As coisas são tomadas, as decisões são tomadas em cima do joelho. Às tantas, tenta-se colocar a culpa sobre o Infarmed. Não temos que estar à espera da reunião com os especialistas para tomar decisões. Depois de um ano de pandemia, nós ainda estamos a pensar nisto. Realmente é muito estranho. E é claro que há algo muito importante que tem a ver com o populismo. Nas recentes eleições presidenciais, criticou-se imenso um dos candidatos por ser classificado populista. É sempre muito engraçado quando nós ouvimos políticos a chamar outros políticos de populistas, porque no fundo todos os políticos, de um modo ou de outro, são populistas. Eles querem agradar a população, eles precisam dos votos. E o que o governo fez em Portugal foi um ato extremamente populista. Depois de semanas a nos avisar de que nós não íamos ter Natal, e de certo modo já estávamos conscientizados que assim seria, então de repente, em cima da hora, resolveram dar uma de Pai Natal. Não, vamos ter Natal, mas tenham cuidado. Era evidente que as pessoas não iam ter cuidado. Era mais ou menos óbvio, por aquilo que sabemos do perfil psicológico da nossa população,
que as pessoas não iam ter cuidado. E se houve gente que se privou de muita coisa e que passou um Natal triste, sozinho, houve muita gente que fez festas significativas, que juntou familiares, que se deslocou de norte a sul do país para poder estar com os seus queridos. E nós entendemos que o quisessem, mas não era a hora de o fazer. Fugir das responsabilidades é algo triste e significa normalmente autoridades que não estão a exercer a sua função da forma direta. Mas também temos que lembrar que estamos num momento de hiperexposição. Houve um tempo em que isto era algo desconhecido e nós tínhamos muito medo. A partir do momento em que se falou tanto e não se fala de outra coisa, as pessoas ficam cansadas de ouvir e já não querem muitas vezes ver as notícias. Também é verdade que até pouco tempo nós não conhecíamos muita gente que tinha tido a doença, mas agora cada vez conhecemos mais. E à medida que nós temos 10, 15, 20, 30 conhecidos que passaram pelo Covid sem grandes problemas, ficaram sem cheiro, sem sabor, um bocadinho cansados, etc. E acabamos por deixar de ter medo do vírus e permitir que esta situação se agrave. Não é por nós, é pelos outros que estão à nossa volta. A culpabilização na história das vacinas também não vai resolver nada. Criou-se uma expectativa exagerada de que as vacinas iam resolver a situação rapidamente. Primeiro nós temos que ser inoculados 2 vezes, com um mês de intervalo, e esperar cerca de 2 a 3 semanas para poder esperar que a imunidade esteja significativa nestas pessoas. Quando é que isto vai acontecer? O primeiro mês de vacinação saldou-se com um saldo de 74 mil pessoas vacinadas. Neste ritmo, nós vacinaremos a metade da nossa população dentro de 5 anos. Evidentemente que não vai poder continuar sendo assim, porque senão nós não vamos ter benefício nenhum destas vacinas, enquanto países como Israel já vacinaram 40% da sua população. Estas questões todas das quais nós estamos envolvidos nos fazem pensar em algumas lições espirituais importantes. Talvez a mais significativa e repetitiva na Bíblia é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semeia é aquilo que o homem colhe. Nós temos semeado a ideia de que nós somos muito certinhos e que vamos cumprir as regras, mas na verdade não é assim. A verdade é que nós, como população de um modo geral, e em grande parte da nossa população, semeamos um mau comportamento, semeamos rebeldia, semeamos irritação, semeamos formas de poder escapar às regras que tinham sido estabelecidas. E já havendo muitas exceções, nós encontramos sempre mais uma. Há pessoas inventando coisas para poderem sair de casa e romper aquilo que é o confinamento. É evidente que esta semeadura de falta de responsabilidade tinha que ser colhida com este pesadelo que nós estamos a viver agora. A hiperexposição faz-nos ficar habituados e é isso que o pecado faz. Um assassino não se torna um assassino em massa de um dia para o outro. A primeira vez que ele mata é algo extremamente chocante e marcante para a sua vida. Mas a verdade é que a primeira vez é a primeira vez e depois vem a segunda e a terceira e à medida que ele vai fazendo vai ficando mais fácil. É claro que estamos a falar de algo gravíssimo, mas pensemos no resto. Roubar, mentir, enganar. É uma coisa que as pessoas começam por fazer aos pouquinhos, mas depois vão estando habituadas à hiperexposição ao pecado. Talvez seja por isso que nós vivemos a sociedade que vivemos hoje em dia. Há tanta exposição à corrupção, não ligamos mais às notícias de corrupção, há tanta exposição sobre violência, que a violência vai deixando de ter significado e os nossos filhos, as crianças, vão tendo atos de violência, pais maltratando filhos, filhos matando pais e avós, e a situação vai se tornando cada vez mais grave. Que humanidade temos nas nossas mãos? Para onde estamos a caminhar? O ensino da Palavra de Deus continua sendo válido para todas as coisas. O Senhor Jesus ensinou-nos que a regra de vida, o básico para a vida de cada um de nós, se resumiria em 2 princípios: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se amarmos a Deus, nós buscaremos na Sua Palavra a base para o nosso dia-a-dia e teremos certamente um tipo de vida mais obediente, mais regrado, procurando ajudar as autoridades, independentemente de estarem a serem o ideal ou não, mas obedecer e cumprir, porque isto é aquilo que nos é pedido. E se amarmos o nosso próximo, certamente nós pensaremos naqueles que têm maior dificuldade. Talvez você que está a acompanhar neste vídeo, neste momento, pense bem, eu se apanhar o vírus não vai ser problema de maior, sou mais jovem, sou saudável, vou conseguir passar por isto sem grande problema. Sim, mas há outras pessoas perto de si que não vão. Nós estamos a ter uma mortalidade impressionante diariamente, o que significa que há pessoas que não conseguem lidar com este vírus. O princípio bíblico continua válido ao longo de todo o tempo porque a humanidade não mudou. Se você quer ajudar a vencer este pesadelo,
Então busque em Deus a segurança para a sua vida e olhe para o próximo com respeito que você quer que tenham por si mesmo.